Ouvintes da Lagoa FM, telespectadores da Lagoa TV, uma satisfação muito grande estar aqui hoje para nós falarmos de um tema bastante importante, do Dia da nossa Constituição. Para quem está em casa, pode pensar quando a gente fala em Constituição, num livro enorme como esse de Direito Constitucional. Mas quando nós estamos falando da Constituição brasileira, nós temos que voltar aos meados do ano de 1824, quando Dom Pedro I promulgou a primeira Constituição da nossa nação. Foi ali que o ordenamento jurídico brasileiro nasceu. A Constituição, ela não é apenas um livro, ela é a regra do nosso dia a dia. Quando nós, na nossa cidade, na nossa comunidade, nós estamos pensando numa escola de qualidade, essa escola está prevista dentro da Constituição. Quando vamos no posto de saúde buscar uma consulta, um medicamento, esse é um direito que está assegurado ao cidadão brasileiro dentro da Constituição Federal. Enfim, quando imaginamos essa Constituição, é importante nós dizermos de que ela é como se fosse uma cerca numa propriedade, onde ela protege os mais fracos dos mais fortes. Ela cria todo um ordenamento jurídico de proteções individuais para o cidadão, como as liberdades e os direitos sociais, direitos trabalhistas, direitos eleitorais, direitos políticos, bem como limita o poder estatal. E por que nós falarmos da limitação do poder estatal? O poder estatal é o poder mais forte que existe numa nação. É ele que pode adentrar numa propriedade sem aviso, fazer das suas prerrogativas, então, uma mão forte. E a nossa Constituição brasileira, a atual, não aquela que foi lá em 1824 trazida por Dom Pedro, mas a atual Constituição brasileira de 1988, a qual foi capitaneada por Ulisses de Guimarães, através da Constituinte, na redemocratização da nossa nação, ela foi conhecida como a Constituição Cidadã. Ela encerrava ali, então, um período de autoritarismo da ditadura, após o golpe de 64, e implantávamos ali, eu na época apenas tinha 1 a 2 anos de idade, se instituiu a redemocratização brasileira, com eleições diretas para se escolher presidente, governadores, deputados, enfim, todos os políticos que aí estão. Mas o tempo passa e talvez está chegando a hora de nós, além de comemorarmos o Dia da Constituição, que é o dia 25 de março, que ocorrerá durante essa semana, nós temos que olhar para o passado, através do retrovisor, vermos que tivemos 7 constituições brasileiras, E a nossa atual Constituição, ela foi criada em um momento, de uma grande virada, onde nós tínhamos, então, uma ditadura para buscarmos uma redemocratização. Vivemos novos tempos. Talvez estejamos próximos de verificar, reanalisar essa Constituição brasileira para trazermos os novos momentos da República Brasileira. As inovações, tudo que tem sido feito de novo, a tecnologia, enfim, o direito avançou muito. E talvez está na hora dos nossos parlamentares, seja lá no Senado ou na Câmara Federal, iniciarem um processo de pensar numa nova Constituinte, levando em conta o Brasil de hoje, porque a atual Constituição que nós temos, ela trouxe muitos direitos e é essencial. Eu, como servidor público e também advogado, eu vivencio a Constituição no dia a dia. Lá no poder público, como funcionário, nós temos a regra, seguir tudo que está na Constituição. Lá na Câmara de Vereadores de Lagoa, quando a gente estávamos trabalhando lá, existe a Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, trazendo para o nosso meio tudo aquilo, todas as leis, todos os regramentos do nosso município, eles passam por um filtro que os vereadores
utilizam, através também do conhecimento da assessoria jurídica do Legislativo, de se fazer o uso, o enquadramento se aquela legislação local ela está alinhada com a Constituição Estadual, que é maior, que é a nossa lei orgânica, até para trazer para o nosso ouvinte também, no município, se nós falássemos de uma Constituição, nós temos a lei maior, que é a lei orgânica. A nível estadual, a Constituição Estadual. E dentro do arcabouço jurídico brasileiro, a maior lei é a nossa Constituição. Uma Constituição que foi brindada, foi lutada, foi construída em cima da busca da liberdade, a liberdade de escolha, do voto, da proteção do trabalhador, dos direitos individuais que são tão importantes. E nós vivemos um momento que se discute, apesar de termos muitos impasses, principalmente nas questões do poderio do Supremo Tribunal Federal, de verificarmos, a nível nacional, talvez uma nova forma de reorganizar os poderes, principalmente o Supremo Tribunal Federal, que atualmente vem legislando, sendo um poder acima dos demais, porque quando se pensa em Constituição, nós temos a teoria dos freios e contrapesos, que os grandes teóricos criaram isso para ter equilíbrio. Quando nós temos três poderes, poder executivo, como o próprio nome fala, executa as políticas públicas. Poder legislativo é quem legisla, cria as leis, cria os regramentos, e o poder judiciário serve para julgar. Mas nós estamos tendo algumas inversões de valores aonde o judiciário, através da Suprema Corte, tem feito muito do legislativo, tem legislado, e isso é perigoso. Então fica aqui a nossa reflexão. Agradecemos o espaço da Lagoa TV por nos convidar para trazer essa contribuição, mas apesar desses pequenos problemas, ou grande, conforme a interpretação, nós somente temos a agradecer de sermos um país livre, com uma Constituição muito bonita, talvez das mais bonitas que exista hoje no mundo, mas temos muito ainda a avançar. Avançar nas proteções, na proteção das liberdades, enfim. O Brasil tem jeito e nós temos que acreditar. Vamos para frente e viva a Constituição da República Brasileira.